A história da obra divina em Cabedelo, município da região metropolitana de João Pessoa, Paraíba, teve início nos anos 2000. Eu morava em João Pessoa, me otorguei em 98. Em 99 eu comecei a fazer o curso de Ikebana e logo em seguida eu fui distribuindo a flor de luz. Naquela época era uma flor para um melhor. Como eu tinha o homem caro, era muito feliz e gostaria que todas as pessoas sentissem aquilo que eu estava sentindo, né? Quando eu vi que aquilo tinha muito sofrimento e não tinha quem ministrasse Jorei, eu me mudei para aqui. Eu comprei uma casa e vim morar aqui. Até que um dia, ali numa esquina, tinha um senhor que vendia churrasquinho e tinha uma tenda. Aí ele me emprestou a tenda, perguntou até se eu queria o som, aí eu disse que não era necessário. Dia seguinte, peguei uns banquinhos e uma mesa e comecei a distribuir flor e ministrar Jorei. Então, eu comecei a distribuir um panfleto, dando o endereço da minha casa e dizendo que eles podiam chegar até lá. Então, marquei a quinta-feira, toda quinta-feira à tarde, a gente ministrava Jorei. Vinha o pessoal de João Pessoa e a gente ficava até 9 e pouco da noite ministrando Jorei. Mas eu passava, assim, um desafio para o pessoal que tinha que receber todos os dias. Então, todos os dias a minha casa ficava cheia de gente. Às vezes eu acordava de manhã, já tinha gente sentada na calçada, esperando, né? Em 16 de agosto de 2001, tem início as atividades no Ponto de Jorei, em sua residência, a Rua Juarez Távora, 526. Nesse dia, compareceram 22 pessoas, 12 frequentadores, 3 visitantes de primeira vez e 7 membros vindos de João Pessoa. Em dezembro do mesmo ano, é outorgado o Orricari ao primeiro membro formado em Cabedelo, Aldenice Vicente de Lima. Eu tinha só a foto de mestrando e eu chorava pedindo a ele que me ajudasse porque eu não tinha condição de ficar sozinha. Na quinta-feira tinha gente para me ajudar, mas nos outros dias não tinha condição. Aí, quando foi no ano seguinte, começaram as pessoas a se interessar para se outorgar e a gente ia outorgar, às vezes em João Pessoa, às vezes em Recife. No segundo dia que eu abri o Ponto de Luz, chegou Dona Marlene do Carmo. Eu conheci o Jorei pela Dona Ivonice. Ela foi levar a primeira oração no começo da minha rua, na primeira casa da minha rua. Aí nesse tempo eu estava mobilitada. Andava porque o professor me levava, eu não podia andar. Eu tinha que andar com a pessoa, pelo menos segurada de mim, senão eu caía. Aí ela me levou para a casa da esquina, a dona da casa mandou me pegar e ela foi. Aí daí eu comecei a receber Jorei. No primeiro Jorei que eu recebi, eu senti que alguém pegou em mim, pela mão. Aí eu fiquei gostando. E toda noite eu pedia para ir me levar no Monumento, porque ela morava no Monumento. Mas começou tudo nesse dia. E tenho certeza que o Jorei modificou minha vida. Que no tempo que eu comecei a receber Jorei, eu senti que algo foi modificando. Aí eu continuei. Dona Ivonice vinha, a bichinha vinha me buscar no carro dela. Quando eu podia, eu ia de pé. Da minha casa para lá é muita terra para chegar lá no Monumento. Mas eu ia. Aí eu, quando ia receber, eu dizia, gente, todo mundo levantando a mão. Eu queria ter o dom de receber, levantar a mão. Quando é que eu vou receber, Deus? Está perto. No segundo Jorei, numa semana mais ou menos, eu tive um tipo de hemorragia. Hemorragia, que eu não tinha tido neurisma cerebral. Aí, quando eu fui ao médico, ele disse não, foi uma limpeza que eu tive. Não tinha nada. Ele disse que aquele sangue que saiu era alguma bolha de sangue que estava guardada e tinha sido diluída. E eu não falasse, agradecesse. Aí eu disse, foi o Jorei, que eu não estou recebendo Jorei. Aí ele nem embrulhou, disse, da Marlene, assim, foi salva. Como eu não sei? Eu sei que alguma coisa desmanchou, porque esse sangue coalhado, eu bati agora, não tem nada na sua cabeça. Aí foi que eu cativei no Jorei. Todo dia eu ia, chamava as pessoas para me levar. Meu marido, mesmo sem as fotos, ele ia me levar. Aí depois dele tanto trazer a música pela minha melhora, ele pediu para receber a medalha. A fim de ampliar o trabalho de expansão em Cabedelo, em 10 de dezembro de 2002,
são entronizadas as imagens da Luz Divina e de Meixo Sama no lar de Ivanice Cardoso. Estiveram presentes cerca de 75 pessoas. Em 2004, é designado para dedicar em João Pessoa o ministro Carlos André de Souza Oliveira, que assim recorda essa época. Naquela época, a gente só tinha lá na Paraíba 2 unidades, né? A gente tinha a unidade de João Pessoa, que estava na época sendo preparada para virar centro de aprimoramento, né? E aí ia em Campina Grande. Então a gente, assim, desde o início lá no trabalho, procurando, né, expandir a obra divina, a gente ficou assim, pensando, né, os locais que a gente poderia começar a visitar, fazer atividades, reunião de jorei, atendimento, e que tinha um potencial para virar unidades no futuro. Então, na época, né, tinha hoje a professora Ivanice, ela residia em Cabedelo na época. Então, a gente começou assim esse primeiro apoio, essa primeira difusão, usando a casa da professora Ivanice como base, né? E começando a motivar a prática do jorei, da assistência religiosa naquela localidade. Porque a professora Ivanice também sempre foi muito fervorosa na fé, né? Uma pessoa assim, com bastante convicção no jorei, né? E assim, ela conseguia também transmitir isso para as pessoas, né? Então, dali que a gente iniciou esse trabalho, né? Ali na cidade de Cabedelo. Em 2006, a professora Ivanice passa a residir em João Pessoa, mas continua a acompanhar o desenvolvimento da obra divina na cidade, pois havia estabelecido um ponto de jorei na residência de Marlene do Carmo Santos Lins. A dona Marlene, assim, né, ela recebeu um grande milagre, é uma pessoa, assim, também ficou muito fervorosa no jorei, né, uma pessoa muito dedicada, uma pessoa simples, mas assim, de um sentimento maravilhoso, uma pessoa muito amorosa, né? Então, ela realmente tinha uma facilidade, né? Assim, de convidar as pessoas, né? Para receber jorei. E, assim, esse núcleo na casa dela, né? Realmente, assim, era bastante movimentado. A gente sempre ia, né? Fui várias vezes e eu lembro que, assim, era o dia inteiro de jorei, né? Parava de chegar gente, então tinha dias de mais de 50 pessoas. Era muita gente, era de ficha. Eu não podia nem almoçar, tinha gente batendo no meu portão. Entre adultos e crianças, porque às vezes entrava o pai e a mãe, a criança queria. E muitos milagres também foram acontecendo. E dali, realmente, assim, que a gente começou a pensar em um local, né? Em um local que a gente pudesse, assim, praticar jorei, divulgar mais a fé de Meixo Sama, que saísse um pouco, porque realmente, assim, a casa já estava bem pequena, né? Não tinha como atender aquelas pessoas, né? Em 2007, o ministro Carlos André de Souza Oliveira, responsável pelo então Centro de Aprimoramento João Pessoa, designa a missionária Jane Sencades de Rezende Silva para abrir um núcleo de jorei na cidade, fato por ela recordado com carinho. Eu já peguei uma semente que já estava plantada ali, começou com Dona Ivanice, hoje ela é de João Pessoa e é professora de Quebana. A ministra Jane, na época, ela trabalhava no INSS, então ela fazia atendimento ao público, né? Mas, assim, tinha gente que ficava esperando para ser atendido pela ministra Jane, porque realmente ela tinha paciência, ela explicava detalhadamente, né? Muitas das pessoas, assim, muito humildes, né? Que não tinha muito esclarecimento, e ela tinha todo esse servir messiânico, né? De explicar, de anotar, né? Então, ela realmente fazia, como é que a gente pode dizer, um atendimento messiânico ali dentro do INSS. Então, observando esse potencial, né, da ministra Jane, por ser muito conhecida também na cidade, a gente foi assim se aproximando dela e assim colocando ela, né, assim no sentido de desenvolver esse sentimento, né, por salvar as pessoas. Aí eu trabalhava em Cabedelo
e ele disse, tu vai abrir um núcleo em Cabedelo. Me deu uma folha de papel A4 dobrada no meio, onde tinha assim, recomendações para abertura de um núcleo. Ó, tá aqui, tu vai lá e abre um núcleo. Aí eu olhei aquele papel, olhei, eu disse, ministro, eu não sei fazer isso não. Não, Jane, tu vai lá e te vira. Vai lá ministrar Jorei no povo. O meu chefe, ele além de receber Jorei, ele me chamava quando as pessoas, ele começou a chamar, quando as pessoas passavam mal, ele chamava a Jane. Então ele levava a pessoa para a sala dele e me chamava. Até um dia aconteceu um negócio engraçado que o coordenador dos médicos chegou, soube que tinha uma pessoa passando mal e veio. Aí ele disse, não precisa não, pode deixar que Jane resolve. Tinha um posto ela na cadeira de roda e a mulher estava mal. Eu sei que eu ministrei Jorei nela, tal, ela melhorou, fez a perícia e foi-se embora para casa. E no outro dia ela veio para a agência e veio falar comigo. Eu olhei para ela, a mulher já estava com outra fisionomia, eu nem reconheci. Aí ela disse, não, eu só vim lhe agradecer aquela oração que a senhora fez. E com isso, eu já estava ministrando Jorei na casa de uma pessoa que também recebia auxílio-doença no INSS, e eu tinha dito para ela, olha, eu vou ministrar Jorei em você na sua casa. Ela tinha um problema de coração. E eu comecei a ministrar Jorei, só que a casa dela era muito pequena. E ela começou a chamar os vizinhos. E ficava na varanda, na calçada, ministrava Jorei, a pessoa saía, entrava o outro e assim foi. Aí eu cheguei para o ministro André e disse, ministro André, a gente vai ter que ter um espaço, porque na casa da Inês é muito pequeno. E dali realmente foi despertando o interesse, né, das pessoas, as pessoas foram recebendo milagres e assim, ingressando na fé. Então, na época, conversando com o reverendo Amorim, né, a gente solicitou, né, essa permissão para alugar um local, né. Em 15 de dezembro de 2007, ocorre a cerimônia de entronização das imagens da Luz Divina e de Meishu Sama do Núcleo de Jorei Cabedelo. O culto foi oficiado pelos ministros Luiz Barbosa Amorim, hoje reverendo, e Carlos André de Souza Oliveira. A unidade estava localizada na rua Juarez Távora, 38, bairro Camalaú. Primeiro Takamahara, ali de Cabedelo, né? E a partir dali, né, logo depois, eu lembro, no ano seguinte, a gente recebeu a visita do reverendo Manabe, né? Então ele foi lá, fez questão de conhecer, e realmente já tinham muitos membros, né? E o reverendo Manabe, eu lembro que ele falou, aqui tá bom, mas é provisório e já tá pequeno. Precisa pensar em ir para uma casa para virar Jorei Center, né? E é interessante que mesmo sem conhecer muito assim a geografia do local, né? É a primeira vez que ele tinha ido, né? E ele direcionou, né? Ele falou, olha, eu sinto que é bom a igreja ir para aquele local, né? A visita do reverendo Mitsuaki Manabe, responsável pela difusão messiânica na região Nordeste, ocorreu no dia 7 de março de 2008. A mudança de localidade que o reverendo havia orientado ocorreria apenas em 2012. O novo imóvel, no qual permanece até os dias de hoje, estava localizado na rua Coronel Aureliano 130, bairro Ponta de Mato. Em 8 de fevereiro daquele ano, foi realizada a cerimônia de entronização das imagens da Luz Divina e de Meishu Sama, que levou a unidade religiosa à condição de Jorei Center Cabedelo. O culto foi oficiado pelo então ministro Guilhermo Souza Peixoto e pela ministra Maria Elizabeth Fonseca Amaral. Mas realmente, né, a professora Ivanice, que foi ali a pioneira, né, a primeira que encaminhou ali os primeiros membros, né, expandiu na casa da dona Marlene. Depois tivemos também assim outros pontos de luz, outras reuniões de Jorei, né. Aí, com isso, nós tivemos também a formação, né, da Jane e ministro, né? Então, foi também esse trabalho de abertura de núcleo, de conduzir até Jorei Center, né? Dona Marlene foi assim, uma peça fundamental, assim como Ivanice. E se não fosse Ivanice, nós não tínhamos essa semente. Então, eu cheguei para fazer a conclusão da coisa.
mas na verdade elas que plantaram a semente. Ali foi a minha assim primeira experiência de realmente abrir ali uma unidade, né? E assim nisso que a gente também vai se formando, né? Dedicações, né? Que realmente marcam a vida da gente, né? E que serve de base, né? De formação para a gente continuar aí nesse caminho, né? De tentar conduzir aí mais pessoas, né? E formar mais ministros e abrir mais unidades religiosas, né? Desde o início da difusão do Diorei e dos ensinamentos de Meixo Sama em Cabedelo, diversos ministros e missionários se dedicaram à expansão da Igreja. Inspirada no legado de seus pioneiros, a família messiânica do Diorei Center Cabedelo se empenha na obra divina.